Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso para mais um podcast, depois daqui uma semaninha de pausa. Estamos então de regresso para uma triple header. Exatamente. Começou aqui no Japão, outra vez em horas não muito Foi a agradáveis, última. mas foi a última dos próximos tempos. Mas infelizmente foi uma que não teve grande história, não é? Não, até que tínhamos uma pista que para muitos, e não é para muitos, acho que para toda a gente, é uma das melhores pistas do calendário, em que nós Sim. conseguimos perceber a valia dos carros, a valia dos pilotos também. E que, por norma, dá sempre corridas interessantes. Não digo que dê corridas interessantes em nível de muitas ultrapassagens, mas quando existe, as lutas são muito boas, porque Sim. o circuito permite isso, permite diferentes trajetórias e por aí fora. Percebes o que eu quero dizer? E quando existe lutas, e nos últimos grandes prémios, pelo contrário, tem existido bastantes ultrapassagens, eu até acho. Sim. Mas mesmo que essas ultrapassagens não acontecessem, por norma tínhamos sempre bastante atividade estratégica também. Foi algo que não se viu este fim de semana, nem estrategicamente, nem ultrapassagens, nem pilotos a tentarem manobras diferentes. Pecou um bocadinho por aí este Sim. grande prémio. E como habitualmente, e porque me esqueci, dizer que a pole foi conseguida por Max Verstappen, a vitória também acabou por ficar para Max Verstappen, Lando Norris em segundo lugar, Oscar Piastri em terceiro, a completar o pódio, Charles Leclerc em quarto e George Russell em quinto, com a volta mais rápida, a ficar então a cargo de Kimi Antonelli, batendo assim o recorde do piloto mais jovem de sempre, a conseguir a volta mais rápida de um grande prémio. Mas como tu disseste, e disseste muito bem, o grande prémio não teve história. Não teve história do ponto de vista em que foi uma corrida em que, para contexto, malta, os 6 primeiros, exatamente, os 6 primeiros da corrida são exatamente os 6 primeiros pela mesma ordem da qualificação. Exatamente. Num circuito tradicional, num circuito permanente, como é Suzuka, não é algo habitual de acontecer. Geralmente, e como nós já falamos aqui várias vezes, a qualificação e a corrida são pontos diferentes, em que há carros mais fortes para um tipo de sessão e carros mais fortes para outra. A verdade é que aqui a ultrapassagem foi super complicada. Mais do que anos anteriores, foi isso que eu te... Sim, muito mais que anos surpreendido. anteriores. Foi surpreendente, mas lá está, isto alerta-nos, e por um lado ainda bem que para o ano já temos Novas regras, porque isto alerta-nos mas que... eu não acho que venha só daí. Sim, eu ia chegar ao próximo ponto. Eu acho que antes de irmos aqui à corrida em si, porque lá está, também não tem muita história, acho que era interessante tentarmos perceber isto. Porque eu tenho notado, já nas outras duas corridas, fiquei com a sensação que é mais difícil ultrapassar. E que mesmo com o DRS não é fácil. Sim, mas também ultrapassar. foram 3 pistas em que por norma não existe muita Mesmo facilidade assim, de ultrapassagem. mas mesmo não assim, é? por exemplo, Na China só Melbourne... temos uma reta. O resto do circuito é muito encadeado, tal Sim, como este. mas mesmo na E lá reta... está, torna a Mas mesmo na aerodinâmica... reta, tu tinhas que conseguir sair 0,5, da 0,6. curva muito Para próximo uma reta de 1 km e e tal não é bastante. Não? Exatamente. Repara, tens uma reta na China, estamos a falar da China agora, malta. Sim. Tinhas uma reta de 1 km e tal, Acho que é 1,200. e que tu tinhas que estar mesmo muito perto à saída da curva para conseguires colocar-te de lado. Não é? Exatamente. Para te conseguires colocar lado a lado. E o problema é que aquelas curvas, aqueles S antes da reta, são muito difíceis para tu estares. Para E começamos a perceber que são muito difíceis para estar perto. Nem nas primeiras voltas, que era algo que nós víamos muito, por exemplo, ano passado e há 2 anos, nós víamos muita atividade na primeira volta. E agora não eu temos acho isso. que nós, lá está, e tu estavas a falar disso,
e eu também concordo. Eu acho que estamos a chegar ao nível chegamos ao nível de desenvolvimento destas regras muito avançado. Sim. Eu acho que isso é muito culpa disso. Eu acho que no ano passado e agora nesta fase de inverno houve um grande salto das equipas no desenvolvimento. Sim. E nesta fase temos os carros também muito equiparados, percebes? E é ao milímetro a decisão. Sim, e e eu o acho ganho que o de grande tempo, diferencial agora, embora... E o que é bastante surpreendente nisto tudo e vai contra todas as regras do que se falou quando em 2020, Sim. não, 2019 nós soubemos que estes iriam ser as regras finais Certo. para a nova entre aspas, Fórmula 1, que as pessoas começaram a comentar que os carros vão ser mais pesados, o desenvolvimento aerodinâmico vai ser mais difícil e estamos a ver e estamos a bater recordes de pista. Sim. E acho que isto, pronto, eu como... Os carros iam ser mais lentos, os carros iam ser etc. mais lentos e os engenheiros, mais uma vez, provaram. Mas a verdade é que isso e é eu à acho que custa isso é do nosso bastante- espetáculo. Mais uma vez. Certo, claro, mas também a Fórmula 1, Luís, é um pouco isto. A Fórmula 1 é corrida ao desenvolvimento e isso também Sim, é claro algo que sim, interessante. lógico. E daí ser necessário nós, se calhar de 4 em 4, 5 em 5 anos, necessitarmos Temos que ter de mudanças de renovar regras. as regras, porque hoje em dia Cada vez mais o período de... é mais curto. Exato. O desenvolvimento é atingido o máximo num período mais curto do que antigamente. Exatamente. Nós estamos agora a viver isso um problema no MotoGP. MotoGP, Mas é não é? engraçado que, por exemplo, no Tardou final das em, regras... eh, Mas eu- é engraçado que no final das regras anteriores, Uhum. o facto de estarmos no máximo do desenvolvimento Não levou provocou aproximar. um aproximar. Mas eu acho que aqui e também. aqui... Não, aqui o aproximar Ainda também, maior. que já Eu falámos acho que ainda disso. é maior. Sim, mas isso também é muito fruto do budget cap, a meu ver. Correto. A questão, Acho que é uma- a questão mas aqui acho- não é o aproximar. Uhum. Aqui a questão é que eu acho que nos outros carros, que eram carros muito mais difíceis de ultrapassar supostamente, conseguimos começar a ver algumas ultrapassagens mais para o final da regulamentação. Além de termos um aproximar do pelotão, vimos um aumento da atividade em pista. E com esta tecnologia de carros, o que eu estou a ver é exatamente o oposto. É quando chegamos à maturação das regras. Em vez de proporcionar o aproximar e com isso o aumentar o nível de ultrapassagens e de luta atividade em em pista, sim. está a acontecer que eles estão todos mais próximos, mas para efetuar as ultrapassagens é mais Sim. complicado. E eu acho que tem a ver com o facto, talvez, de a maior parte destes carros geram a sua maior carga 80%? no É o que fundo. eles dizem, mais ou menos. Sim, no 70%, fundo. 80%. Um, Agora E com o pelo que desenvolvimento por percebemos- cima, e pelo se calhar que até percebemos, aumentou em o cima. fundo, e pelo que percebemos, o fundo, já todas as equipas mais ou menos Sim. estão com o mesmo tipo de performance pelo fundo. A grande diferenciação está no topo do carro, do que é que está por cima do carro. Certo. E é o que está por cima do carro que provoca dificuldades ao nível da aerodinâmica Exatamente. e do seguir atrás de outro carro. E como esse é o ponto diferenciador entre carros, acho que sabe por aí, esta é a minha Percebo a ideia, ideia. acho que sabe por aí que nós estamos a verificar uma dificuldade tremenda e eu dei conta disto, por exemplo, e eu lembro-te que durante a corrida eu falei-te disto. Quando o Max, por exemplo, já mais para o final da corrida, se aproxima De um carro, do por Lance exemplo, Stroll. do Lance Stroll. para o ultrapassar, logo quando estava aí a 2 segundos dele, começámos a ver um aproximar do Norris. Certo. Foi automático. Foi. 2, 3 décimas. Depois ele passou. Principalmente ali quando no primeiro setor, na Sim, zona da serpente. Exatamente. Depois, Foi aí que tu comentaste. depois ele passou o Lance Stroll e no momento em que passa o Lance Stroll e por acaso o Norris também conseguiu passar Foi rapidamente o na Lance reta Stroll. da meta. Exatamente. Ele conseguiu abrir logo um bocadinho. O Verstappen voltou a abrir um bocadinho. E portanto, isto para dizer o que é? Todos os carros estão a ser muito influenciados, eu acho, Percebo. por seguir atrás de outro. Contudo, eu acho que existe outro fator. Para além das condições meteorológicas, também têm levado, acho eu, a que termos este tipo de corridas. Os pneus, acho que são Mais um uma fator. Por acaso, até enquanto estavas aqui a fazer a introdução, estava aqui a fazer uma pesquisa e encontrei os dados que queria trazer. E já fiz aqui algumas análises e encontrei aqui uns dados que referem que o pneu duro, no geral do Grande Prémio este fim de semana, mas são dados para este fim de semana, foi mais rápido do que o pneu médio.
Pois, E o que a justificação para isto acontecer tem a ver com que o pneu médio não consegue aguentar o stress efetuado pelos carros em pista. Pois. E os pilotos com isso não conseguem puxar em demasia os pneus, Porque senão vão ter grain. porque senão vão ter grain, e isso vai levar com que não possam atacar nem exista luta em pista. Ou seja, eu acho que também, e eu acho que aqui existe um problema, e eu acho que isto é um problema que a Fórmula 1 tem de resolver, ok, que se calhar para o ano não irá ser um problema, mas no final das regras que vão entrar no próximo ano vai voltar a ser um problema, porque quando as equipas estão a atingir o nível de desenvolvimento máximo, parece-me que a Pirelli não consegue entregar pneus, E os que pneus. consigam aguentar as cargas aerodinâmicas que os carros geram. Eu acho que é aí o problema, é que os pneus não conseguem aguentar as forças aerodinâmicas que o carro gera. Eu acho que será um bocadinho por aí. Concordo contigo. Para além disso, mas isto já era para além disso, também tivemos condições meteorológicas que proporcionaram que não existisse desgaste do pneu. E, por outro lado, também não existisse a granulação. Sim, nem eu desgaste, percebo nem isso, a mas granulação. a verdade é entendes? que eu Porque percebo isso. as condições meteorológicas foram à volta dos 20 graus, o pneu não estava sob stress, seja a nível de temperatura, seja a nível de aerodinâmica. Repara, não esteve uma temperatura que já não seria normal estar em Suzuka. Correto, por norma. Podia estar mais sol e, portanto, a temperatura da pista ser ligeiramente superior, mas a verdade é que a temperatura ambiente era mais ou menos aquilo que se esperaria. Mas sabes que o incidir os raios solares no asfalto aumenta muito mas a questão a temperatura. A questão é perceber se não foi também a Pirelli a errar na escolha do pneu? Na escolha do pneu que levou. Segura e depois, demais, além disso, eu tenho, acho que foram outra C1, ideia. C2, C3, não foi? Exatamente. Ou foi C2, C3, C4? Não tenho essa informação. Eu agora não te consigo dizer, mas a seguir eu já tenho posso ideia tentar que o duro era perceber, C2. mas eu acho que a razão principal, e nós já tocámos nisto, malta, num podcast passado, e até foste tu que falaste sobre o tema, e eu acho que é um tema que tem que se começar a falar, que é o diferencial entre os pneus, sim. que é pouquíssimo, ou até ao contrário, como tu acabaste de dizer. Ou seja, não compensa fazer mais paragens, exatamente. Não compensa ter uma estratégia agressiva, porque o duro na realidade até foi mais rápido. Portanto, o diferencial entre pneus é, para mim, um ponto essencial, ou o ponto principal até, mas há outro ponto importante, e foi este que tu falaste aqui há um podcast atrás ou dois, que eu acho que é muito importante, que é olharmos para a velocidade do pit lane. Nós temos, principalmente para o diferencial de pneu que temos neste momento, temos paragens nas boxes que demoram eternidades. Sim. Então, efetivamente, isto paragens, não compensa. Não a paragem em si, é mais o percorrer. Não é paragem. O que é engraçado é isto, é que nós estamos a ter paragens cada vez mais rápidas. 1.9. Mas a verdade é que a distância a percorrer pelos pit lanes, porque depois os pit lanes cada vez são maiores para que poderem ter estrutura para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3. Segurança. Depois também diminuímos a velocidade no pit lane para haver mais segurança. E a verdade é que o pit lane demora uma eternidade de tempo a ser realizado. Aliás, os drive-thrus deixaram de ser uma penalização a tomar porque chegou-se à conclusão que efetivamente eram demasiado penalizadores. Portanto, o que é que isto vai provocar? Vai provocar que todos os pilotos, todas as equipas prefiram a estratégia à defesa, em vez de jogarem ao ataque. Nenhuma equipa vai querer jogar ao ataque porque não compensa, porque depois jogar ao ataque e fazer mais uma paragem quer dizer que em pista tem que ganhar 30 e muitos segundos. Exatamente. E isto de ganhar 30 e muitos segundos com os pneus que existem é impossível. É impossível. Não há pneu. É impossível porque queria dizer que tu tinhas que ganhar durante 30 voltas 1 segundo por volta. Exatamente. É impensável. Com o pneu que nós temos, mesmo com pilotos que já tenham um composto há muitas voltas, é impensável alguém conseguir ganhar 1 segundo por volta. Sim. E isto não está certo. Eu lembro-me perfeitamente, na altura até no fim, no final já não se via tanto, mas até no final das regras anteriores nós víamos isto. Sim. Às vezes pilotos que faziam paragens mais tardias,
que faziam mais uma paragem para conseguir ser diferenciador e ganhar tempo. E nós agora não vemos isso. Ou exatamente o contrário, que é a estratégia seria parar mais vezes e haver alguns que arriscavam a estratégia aí sim à defensiva. Sim. Ou seja, o haver estratégias diferentes, nós cada vez mais vemos estratégias exatamente iguais. A única coisa que diferencia é, em vez de começar com médio, começa com duro. Ou o momento de paragem. Ou é só isto. É de género. A maior parte começa com médios e depois mete duros. E depois há ali 2 ou 3 que começa com duros e mete médios para fazer uma coisa diferente. Mas isto é uma paragem na mesma e só é trocar o composto para estar em timings diferentes de paragem. Exatamente. E eu acho que este é um ponto que cada vez mais temos que falar. Porque eu acho que a segurança destes carros é tremenda. Sim. As seguranças que temos nos pit lanes são tremendas. E não faz sentido termos paragens nas boxes com 60 km/h. Antes disso, agora normalmente agora os novos são quase todos 80. Acho que aqui era 80. Mas temos que ir aos 100. Mas eu acho que, eu concordo com tudo o que tu dizes, mas eu volto ao ponto anterior, que é a Pirelli, e de referir que eu não concordo quando ouço dizer que estes são os pneus que a Fórmula 1 pediu. Não são. A Fórmula 1 não pediu que o pneu duro seja mais rápido que o pneu médio. A Fórmula 1 pediu pneus que se desgastassem. O pneu duro fazia para aí uma corrida e meia hoje. Exatamente. Ou seja, isso não é um pneu que se desgasta. Não. E a questão é que eu acho que... E o primeiro é o pneu mais rápido. Exatamente. Não faz sentido. Na minha opinião, os pneus que estão a ser entregues não estão a cumprir aquilo que supostamente deveriam ser. Porque o que era supostamente que a Fórmula 1 pediu é que a regra é que os pneus se desgastem. E certo. Por norma existir mais ou menos, por exemplo, entre o pneu macio e médio de um fim de semana ser 0,6, certo? De diferença. Certo. E se calhar entre o médio e um duro 0,3. Agora, estamos num fim de semana em que o médio e o duro... acho pouco isso. E eu acho pouco isso, exatamente. Eu acho que, por exemplo, um pneu macio devia ser 1,5 segundo mais rápido que o médio. E o médio, 1,5 segundo mais rápido que o duro. Exatamente. Tinha de ser assim. E a diferença tinha de ser diferente, na minha opinião. E a diferença de durabilidade exatamente muito igual. Maior. Exatamente. O duro tinha que durar a corrida toda. O médio tinha que durar meia corrida e o macio tinha que durar um terço da corrida. Exatamente. Mas o gap tinha... na minha opinião, isto tem de ser analisado e criado um pneu tendo em conta que, consoante a distância que hoje temos nos grandes prémios, 300 km, tu dependendo do tipo de pneu, ele tem de fazer X voltas compensando o tempo anterior, do outro pneu anterior. Certo. Eu não sei se me fiz explicar bem, porque é um pouquinho complicado, mas penso é por isso que eu acho passar a ideia. Para mim, eu tenho aqui uma... Agora, para além disso, e eu acho que já estamos a entrar nesse domínio, que eu achei que tu ias entrar nisso, mas nem falaste do limite do pit lane, mas não é só isso. Eu acho que necessitamos urgentemente de que as equipas possam escolher qualquer composto de pneu que querem levar para o fim de semana. É urgente as equipas, é assim, o limite de pneus é o mesmo. Na minha opinião... Estás a dizer definir a quantidade de duros, de médios e de macios? Não. Cada um de si, tu tens o composto do C6 ao C1, certo? Em que o C6 é o mais rápido. C5 ou C1. C6, este ano tem mais Pois é, tens razão. Um duro, tens razão. Mais duro. Sim, o C6 era o C5 antigo, mal o que aconteceu foi que acrescentaram um mais duro. Exato. Pronto. Mas aquilo que eu estava a dizer, as equipas, né, para cada fim de semana, existe um número definido de pneus. Certo. E a Pirelli depois define o se é C2, C3, C4, C4, C5 ou C6, não é? E depois cada equipa consegue escolher dentro dessa gama quais os pneus consegue levar. Eu acho que deveríamos abrir que a quantidade de pneus é a mesma, mas cada equipa, se um quer só levar C6, só leva C6. Certo. Se outro quer levar só C1s, só leva C1s. Ou seja, o que eu quero dizer é, não estaríamos aqui a impactar em termos de sustentabilidade, porque o gasto do pneu é o mesmo. Então, o que eu quero dizer, não existe aumento de pneus. Sim. São o mesmo número, mas a equipa teria muito mais liberdade
no termo No estratégico. fundo, o que tu dizes é voltarmos àquele cenário Só que para, tínhamos. só para terminar mesmo em relação a este assunto, eu acho que estamos a caminhar para aí porque já tivemos esta introdução este ano da modificação no Mónaco, em que é obrigatório 2 paragens. Sim. Ou seja, eu acho que a Fórmula 1, a própria Liberty já está a perceber que necessita de alterar coisas em termos outra vez de boxes e de regras por aí fora. Sim, mas eu tenho pena que isso seja pela obrigatoriedade, por exemplo. Certo, eu não concordo. Eu por mim tirava a obrigatoriedade da paragem. Eu concordo com isso também. Eu também concordo. Eu gostava de ver alguém que dissesse assim, vou arrancar de duros e vou fazer duros a corrida inteira. Mas com estes pneus não pode acontecer isso. Que era aquilo que eu ia dizer agora. Daí temos de alterar primeiro os pneus para que possa ser retirada essa regra. Caso não exista alteração de pneus, eu acho que é preferível disponibilizarmos às equipas eles escolherem a possibilidade. Percebes? Para termos um range maior de estratégia. Sim, entendes? sim. No fim, teres, por exemplo, um C6, um C1, sei lá. Sim, entendes? Mesmo para qualificação seria interessante. Sim. No fundo, o que tu dizes é voltarmos àquela situação onde tínhamos o médio, sim, o macio, o super macio, sim, o hiper macio, duro, o super duro e por aí certo. fora. No fundo, o que tu dizes é voltarmos a esse cenário. Eu confesso-te que gosto do cenário em que temos macio, médio e duro. Mas gostaria de um cenário. Eu sou um bocado, se calhar nestes pontos sou um bocado extremista, não é? Ou seja, eu por mim havia 3 pneus. Não havia do C1 ao C6. Havia o C1, C2 e C3. Algo como vemos a indicar. O médio, o macio e o duro para as corridas todas. Para as mesmas, sim. E as numa equipas, corrida ele vai destruir-se mais rápido, noutra vai se destruir menos rápido. E numa vais fazer uma paragem, noutra vais fazer 4. Sim, sim. É o que é. Se calhar este fim de semana fazias uma, mas se calhar com os mesmos pneus deste fim de semana ias à Catalunha e fazias para aí 4. Pronto, exatamente. Então se tivesse um dia de calor, pior emenda. Ou seja, e depois acho, primeiro era a simplificação do pneu, até porque permitia às equipas estudarem muito mais o pneu, em específico, cada um deles, e depois era o terminar com a obrigatoriedade Sim. Ou seja, que estes pneus fossem diferentes entre eles. No fundo era dizermos que tínhamos o C1, o C3 ou C4 e o C6. Exatamente. Ok? No fundo era termos isto, é termos o C1 e o C6 e depois ali no meio o C3 ou o C4. Sim, eu também concordo, também gosto dessa ideia. Só tínhamos isto e depois, ou seja, há uma diferenciação muito maior entre os pneus e depois era acabarmos com a obrigatoriedade da paragem. Sim. E se havia pilotos que iam fazer a corrida toda com um pneu, iam fazer a corrida toda com pneu. Depois ias ter outro que ia fazer uma paragem nas boxes ou 2, e depois iam outros que, por muito que tentassem fazer a corrida toda sem parar, não ia dar, porque só ias ter o C1 e o C3 e o C4 ou o C6 e se calhar numa pista qualquer não durava a corrida toda. Sim, sim. Ou seja, o teu carro não permite. O teu carro não permite, exatamente. Ou seja, isso permitiria, por exemplo, como havia em tempos, carros que não eram os carros mais rápidos, sim, mas eram carros bons de corrida. Porquê? Porque eram carros que, por exemplo, tratavam muito bem os pneus. Sim. E então conseguiam ganhar na corrida uma vida pela estratégia que aplicavam e pelo facto de conseguirem poupar, por exemplo, uma paragem relativamente a outros carros. Este tipo de estratégias, estamos desprovidos delas. Nós cada vez mais vemos, isto em jeito de finalização do tema, cada vez mais vemos as mesmas estratégias, praticamente as mesmas estratégias para o pelotão inteiro, desde o primeiro ao último classificado, e além disto, os próprios carros cada vez têm mais dificuldade em competirem entre eles, então o resultado só poderá ser que foi o que vimos hoje, em que as ultrapassagens que tivemos foi por diferenças de pessoas que começaram de duros. Exatamente. E então já estavam no final do duro e os outros tinham acabado de ir à boxe. Uma diferença muito grande. Tinha que haver uma diferença mesmo muito grande de pneu para que isso acontecesse. Infelizmente foi as únicas ultrapassagens que vimos foram assim e pronto. E é assim, isto não é um problema, ou seja, eu não acho que ou seja, o que eu quero dizer é que
O não problema é um as problema não ultrapassagens. termos ultrapassagens. Sim, sim. Porque uma corrida pode ser muito interessante sem ultrapassagens. Exato, já falamos sobre isso. Exatamente. O problema é que a corrida não foi rica nem em estratégia, porque lá está, a estratégia foi igual para toda a gente, nem em ultrapassagens. É Não isso foi. mesmo. Foi um desfile. Foi um desfile de carro. Agora sim, avançando um bocadinho para a corrida, e falando aqui um bocadinho, não podemos passar sem falar um bocadinho de Max Verstappen. Claro. E efetivamente acabou por colocar uma volta espetacular na qualificação. Claro. Tivemos uma qualificação apertadíssima com 44 milésimos entre os três três primeiros e 12 milésimos entre o primeiro e o segundo. Acho que é mais ou menos uma qualificação apertadíssima, foi brutal e foi até ao fim. Foi até ao fim, portanto foi eu acho que a muito qualificação engraçado. foi crescente. Sim. E principalmente o Max foi crescente. O Max foi crescente. Nós vimos um Max no final da Q2, acho que toda a gente sabe, ok, isto está a primeira linha McLaren, não é? Sim, é isso, porque na primeira qualificação o Max fica a meio segundo. Sim. Na segunda qualificação já só fica a 2 ou 3 décimas, mas pensas, ok. E depois vai buscá-las. Mas depois foi buscá-las na terceira qualificação. Mas por alguma razão também, será que é tetracampeão do mundo? Exatamente. Não é? Conseguiu pôr a volta, a meu ver, perfeita dele na terceira qualificação. Algo que os McLaren não conseguiram fazer. Foi mas agora, exatamente. Mas agora, porque isso tem sido muito tema, até por causa da questão dos pilotos. Certo, acho que vais falar aquilo que eu ia dizer. Sim, até isto tem sido muito tema por causa da questão dos pilotos. Tivemos a troca, e nós não tivemos a oportunidade de falar disto, malta, porque não tivemos podcast entretanto. Mas tivemos a troca entre Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Eu acho que são duas conclusões que vamos tirar daqui. Que, embora tenha sido marginalmente melhor, a meu ver, não foi nada do outro do que tinha sido especialmente quando foi a valer. Exato, é isso, ou seja, embora tenha sido marginalmente melhor do que fez Liam Lawson, não sabemos se Liam Lawson teria também feito melhor aqui em Suzuka, porque Max também estava melhor. Sim. Portanto, se calhar o Liam também estaria melhor. Portanto, eu não consideraria que foi um sucesso. Eu também acho não consideraria que ele foi o driver of the day, nem pouco mais ou menos. De bilheteiras e de isso sim, isso sem dúvida isso foi. Agora, para mim foi. Eu devo dizer que e nós comentámos isto na altura, que eu achei que foi absurdo terem trocado o Liam Lawson. Era algo que nós falávamos aqui em termos já sabíamos que isto ia acontecer. Sabíamos que isto ia acontecer, agora acho que mas eu pensei que iam dar um bocadinho mais tempo ao Lawson. Sim, duas corridas não é nada, não? Quer dizer, acho que pronto, sem comentários. E também não me admirava nada que daqui a 3 ou 4 tivesse lá o Adjar. Já comentámos isso, eu estava a pensar isso enquanto estava a ver também a qualificação. É a Red Bull a fazer mais do mesmo. E isto para chegar ao ponto que eu queria chegar e que estava a começar a falar Max Verstappen, que é o Red Bull tem uma janela de operação muito curta. Essa janela de operação, quando tu consegues colocar o carro nessa janela de operação, é ao nível do McLaren. O carro é ao nível do McLaren. Exatamente. Essa é rápido, a minha primeira conclusão. Exatamente. Desse fim de semana. O carro é rápido, o carro é estável. Sim. Porque se nós virmos o onboard do Max, sim. Ele não está a batalhar com o carro. Não. O carro funciona sobre carris. O carro está sobre carris. Portanto, agora, o carro demorou, é um carro estável. Agora demorou 3 sessões de qualificação a conseguir afiná-lo para chegar a esse ponto. Exatamente, mas chegou. E só ele é que o consegue meter lá. Claro. E só ele é que o consegue meter lá também, porque os colegas de equipa dele ao lado não têm o nível nem de metade dele. Mas eu acho que esse é um problema. Nem é só esse, não é só o nível do piloto, é que não dás tempo ao piloto. Também. Tu tens um tetracampeão do mundo. Que está lá desde 2017. Claro, e é normal que o carro seja talhado à imagem dele. E nada mais só porque está lá há quase 10 anos. Sim. Então, é ele que sempre desenvolve o piloto. E depois não é só isso, e depois é um piloto com uma característica muito específica. Ele é muito específico. Ele é muito específico. Ele é um piloto. Só há mais 2 pilotos na grelha que gostam disto. E parecidos, não é? Não tão extremos como ele. O mais próximo de todos é Fernando Alonso.
Certo. que é um piloto que gosta muito de frente. Foi um dos pontos, por exemplo, quando ele regressou para a Alpine, que disse que teve mais dificuldade em adaptar-se, foi à frente, porque o carro não tinha frente, e ele sente o carro pela frente, exatamente como Verstappen, e um Basicamente, bocadinho... malta, quando nós falamos, não te esqueças, quando nós falamos em sentir a frente, são pilotos que eles querem conseguir inserir a frente no sítio da trajetória que pretendem. Exato. Não necessitam de ter controlo traseiro nem nada, eles gostam de conseguir inserir a frente naquele ponto. Não têm de... é um bocadinho de forma resumida Sim. assim. No fundo eu quero a frente a fazer o que eu quero, porque a traseira eu lido com ela. Exato. A maior parte dos pilotos eu quero que a traseira eu saiba o que é que ela vai fazer, porque a frente eu lido com ela. Exatamente. No fundo é mais ou menos isto. A maior parte dos pilotos gosta mais desta segunda opção. O Max gosta mais da primeira, sendo que para ele o importante, ou seja, é mesmo ao extremo, ou seja, ele ainda é mais. Ainda é mais. E estes carros por si só, e este era o ponto que eu queria falar, estes carros por si só já são carros muito mais front, ou seja, são muito mais, tendem a ter muito mais força na frente, terem muito mais frente. Porquê? Quando nós temos, quando nós travamos, não é? A força do carro vai sempre, ou seja, há sempre uma tendência de inclinação e que a força passe para as rodas da frente. Nestes carros, o que é que acaba por acontecer? Como a maior parte da força, como nós falámos há bocadinho, está a ser gerada pelo fundo do carro, se nós tivermos este movimento a acontecer, ou seja, a frente a cair e a traseira a levantar, nós vamos perder a aerodinâmica, porque estamos a aumentar a distância ao solo. Exatamente. Da parte traseira, que é onde está a ser gerada a maior parte. E para além de que não existe tanta entrada de fluxo de ar exatamente. Na frente. Sim, exatamente. Ou seja, tu tens menos ar a entrar e mais distância. Portanto, tu acabas por perder a traseira. Tu deixas de ter sensibilidade na traseira. Ou seja, isto só... E por isso é que vemos que estes carros também são ainda mais duros. Sim. Para tentar eliminar... E por isso é que a suspensão destes carros é cada vez mais complexa, porque é muito importante nestas regras. E a traseira então... Exatamente. Para tentar diminuir este efeito. Exatamente. Ora, o Max é um piloto... Nem é só diminuir, é controlar. Sim, controlar. No fundo. Exatamente. Ora, o Max é um piloto que, para ele, quanto mais nas rodas tiver, nas rodas da frente tiver, melhor. Sim. Não se importa com isso. Então permite à Red Bull procurar mais o limite. Qual é que é a ideia de chegar ao limite e de ter uma janela mais curta? A pergunta é, porquê é que a equipa quer fazer isto? Claro. A equipa quer fazer isto porque quanto mais no limite tu estiveres, menos drag tu vais ter. Certo. Tu queres na reta ter o mínimo de drag possível, mas teres o máximo de carga aerodinâmica na curva. E tu colocando o carro com uma janela de operação mais curta, exatamente, vais conseguir colocar mais rapidamente a asa numa situação de anti-stall. O que é o anti-stall? É a reta no fundo, ou seja, numa reta, por exemplo, imaginemos a asa traseira entrando em anti-stall, basicamente ela não está a gerar drag, ou muito pouco drag, no carro, ou seja, ela não está a produzir o efeito aerodinâmico para o qual ela é desenhada e, portanto, não está a gerar carga aerodinâmica. Na reta tu não precisas dela e geras menos drag. Exatamente. E, portanto, consegues mais velocidade de ponta. E por isso, malta, é que se vocês virem, por exemplo, o onboard do Max, o Max atinge praticamente mais 10 km/h que o Norris. Sim. Por exemplo. E, portanto, o facto da Red Bull fazer isto com o seu carro é para ter estas vantagens. Claro. Porque sabe também que tem um piloto que consegue atingir isso e ir à volta e controlar o carro nesta situação. Até porque ao fazer isto torna o carro mais apelativo para o próprio piloto, porque é um piloto que gosta muito de frente, etc. Portanto, para eles não é um problema. O que é que isto faz depois? Faz com que
o carro não seja um carro lento. É difícil de operar, basicamente. Exatamente, ou seja, o que nós temos vindo a falar nos últimos tempos, nós, quer dizer, as pessoas em geral, têm falado, é que o carro não é bom. Não. E o que eu chego à conclusão, depois de ter visto o onboard de Suzuka, é que o carro é bom. Porque o Max não luta com o carro. O Max não luta com o carro durante a volta inteira. Portanto, o carro é bom e é estável e é um carro perfeitamente controlável. Numa janela de operação muito curta. Tem que ser muito preciso. Tem que ser, ou seja, se calhar não pode comer tanto corretor em determinados corretores para não criar destabilização. Exatamente. Pronto. E portanto, não é que o carro seja lento, o carro tenha uma janela de operação mais curta e é mais difícil conseguir extrair o 100% do carro. E também, claro que está otimizado para as características do Max. E Exato. Já falámos disso, o Luís falou disso, as características do Max são muito complicadas. E aí está o grande problema. A outra conclusão que eu tiro é que eu acho também que os níveis dos pilotos da Red Bull não são os necessários. Eu acho que isso também, na minha opinião, é um fator. Ninguém quer ir para lá também, Gonçalo. Claro, porque... Ninguém quer ir para lá. Aquilo é uma máquina destruidora de pilotos. Pois Mas a culpa não é do Max. Pois é isso. A questão é esta. É isso a culpa não percebes? É do Max. A culpa é das decisões que a Red Bull toma. A Red Bull só faz um carro assim porque quer. Claro. Até o Adrian Newey sair, sim. O Checo também fazia bons resultados. Claro que não fazia resultados ao nível do Max, mas por isso é que o Max é tetracampeão do mundo e o Checo não é. Exatamente. Mas o Checo também ganhava corridas. Liderou o campeonato do mundo. Mas o Checo ganhava corridas, fazia muitos pódios. A partir do momento em que o Newey deixou de ter influência sobre o carro, é que esta diferença começou a incrementar. Começou a incrementar a diferença com o Pérez. E agora entrando o Liam Lawson, o problema não é também. O problema não é a equipa, o problema não é Max, o problema não são os engenheiros, pelo contrário. Certo. O problema, na minha opinião, chama-se... desculpa, até tenho dificuldade de dizer o nome dele. Helmut Marko. Sim, certo. É a minha opinião. Aquele homem não tem uma explicação. Eu não sei qual é que é o gosto dele de fim de semana após fim de semana, quando o piloto dele não tem uma devida performance, em vez de fechar a porta e ir falar com ele, perceber o que se passou e tentar resolver os problemas que ele tem, seja em relação ao carro, seja psicológicos, fora de pista, não sei. Sim. Não, prefere ir para as cadeias de televisão, para os jornais, cascar no piloto de cima a baixo a dizer que ou isto é caso de performance e se continuar assim é já para trocar. No momento em que ele faz isto, o piloto nunca mais volta a ser o mesmo piloto, porque vai estar no nível de pressão triplicado. Claro. Porque sabe que está em xeque. Se no próximo fim de semana não entregasse o que ele queria, sabia que ia ser substituído. Assim, é muito, são dois muito fatores. Acho que isso são dois fatores. E por outro lado, acho que claro que Christian Horner tem muita culpa no cartório, mas parece-me que isto aqui tem muito a ver com o jogo de bastidores, e o Christian Horner sabe que ainda existe bastante pessoas da Red Bull em que o Helmut Marko tem influência, e sabe que também não pode, se quer continuar com o cargo dele e por aí fora. Vimos o que aconteceu ano passado com as devidas alegações de violações, sabe que não pode ir muito contra ele. Sou-te sincero, ainda não tínhamos falado. Não foi violação, foi assédio. Foi assédio, peço desculpa. Também não exagero. Sim, mas pronto, assédio. Está errado na mesma. Está errado na mesma, sim, mas com as devidas diferenças, que um caso é muito pior com o outro, sendo na mesma preocupante, não é? Mas aquilo que eu estava a dizer, enquanto o Helmut Marko estiver lá, eu não acredito que o Christian Horner fará frente ao Helmut Marko, percebe? Eu nunca tínhamos falado sobre isto aqui. Mas eu não acho que o problema seja só o Helmut Marko. Acho que o problema também é o facto deles quererem e continuarem a apostar num carro que tem este tipo de características. Tu vai ser sempre difícil. Eu concordo com isso tudo. Repara, o Pérez não é um mau piloto. Sim, Luís, eu concordo com isso tudo, mas eles são tetracampeões do mundo, percebes? Eu percebo isso, eu concordo com isso, mas nós somos espectadores. Tudo bem, mas então aí... A nossa opinião está a ser dada tendo em conta espectador. Não, vou-te explicar. Vou-te explicar. Foi aquilo que eu disse no podcast passado. Não vejo problema em o carro ser assim e ser só para o Max. Não vejo.
É o que tu dizes, são tetracampeões do mundo, está tudo bem. Não, é um bocadinho Não há por aí. problema quanto a isso. Mas então, admitam que é isto Sim, isso é e, outra não, coisa. e é aquilo que estavas a dizer. Não critiquem o segundo piloto. Sim, mas isso já Admitam falámos. que é assim. Isso já falámos sobre isso a semana passada, não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar em relação ao desenvolvimento do carro e do Sim, Gonçalo, mas percebes? isso bate com aquilo que estavas a dizer do Helmut Marko. Ou seja, se sabes que o carro é assim, se sabes que o carro tem estas características, então, pronto, já sabes que o segundo piloto vai ter esta dificuldade. Mas eu acho que ele gosta de fazer isso. Deve ser. Porque também traz para a ribalta, percebes? E por aí fora. Eu acho que ele é Deve ser. um homem que tem Mas esse tipo de necessidade. Estou a falar mesmo a sério. Sim. Eu não estou aqui a gozar, nem estou aqui a criticá-lo assim. Eu sinto mesmo que ele tem essa necessidade de ter os holofotes sobre ele. Pois. Porque se reparares, o holofote está não há. Ele não tem ele não tem cargo na equipa em si. Ele é um mero É um consultor. consultor. E toda a gente, todos os fins de semana, querem falar todos com o Helmut Marko. Sim. Ninguém quer saber, às vezes, do Jean-Pierre Lambiat. Claro. Ou, lembrei-me, Sim. do engenheiro. Às vezes falava-se mais do Helmut Marko do que o Christian Horner. E o Horner é que é o time principal. É. Tens razão. Mas já para concluir, já chega de Red Bull. Não é isso. Acho que já toda a gente percebeu que mas acho aqui que nós não somos muito friendly com... Não, com o eles, Helmut com o Marko. Helmut Marko não sou. Mas a verdade é que, isto para dizer que a sensação com que eu saio daqui é que o Red Bull não é um carro fraco, não é um carro lento. É um carro difícil Exatamente. de colocar, de extrair os 100%. É isso mesmo. Mas que é possível de extrair. Em lado completamente oposto. Tens o McLaren. Que é um carro que se calhar não é... Ou seja, o Red Bull a 100% e o McLaren a 100% são carros que se calhar são equiparáveis. Sim. Só que o McLaren é muito mais fácil de colocar nos 100%. É muito mais equilibrado. É muito mais equilibrado e por isso é que tens os dois pilotos a lutar pelas Exatamente. vitórias, a lutar pelos pódios e a lutar com o Max Verstappen. Isso. Infelizmente, E foi o que aconteceu para este fim de eles, semana. neste fim de semana, O não Max chegou. acertou. Exato. E o Max acertou no ponto. O Max acertou no ponto do carro e, portanto, foi capaz de rivalizar com eles. E eu acho que eles não foram capazes de saber. Mais uma vez, acho que voltámos a ter a McLaren do ano passado. Não foram capazes de fazer a diferença. Só para te introduzir, acho que até podes falar, se quiseres, podes dar um bocadinho um toque sobre isso. E eles perdem a corrida. No momento aparecem das boxes. Eu não sei se eles perdem a corrida. Eles perdem a possibilidade de lutar pela corrida. Pronto, é isso. Porque naquele ponto nós já tínhamos percebido que ultrapassar era extremamente difícil. Ultrapassar em pista. Eles fizeram bluff para depois seguirem atrás do Max Verstappen. Não faz sentido nenhum. Consegues-me explicar? Não faz sentido nenhum. Ou seja, eles e pior, eles naquele momento tinham um carro mais rápido do que o Verstappen, porque o Norris estava a se aproximar do Verstappen. Exatamente. Ou seja, daí nós temos, no momento em que sai a primeira comunicação rádio, toda a gente percebeu, isto é bluff. Porque eles estavam muito mais rápidos. E na volta a seguir entram. Não, nem é a volta a seguir entram, ali era só dizer se eles já não se importavam de parar naquela volta, sim, era só dizer ao Norris, faz o contrário do Verstappen. O oposto. Ou seja, se o Verstappen continuar, tu entras, se o Verstappen entrar, tu segues e fazes mais uma volta. Exatamente. Para que é que foram parar ao mesmo tempo? Não consegues criar diferenciação assim dessa forma. Exatamente. Opa, o undercut podia não funcionar, o overcut podia não funcionar. Ok, mas o parar ao mesmo tempo é que não ia funcionar de certeza. Estás atrás. Era muito difícil. Mesmo assim, eles conseguiram fazer uma paragem ligeiramente mais rápida, conseguiram tirar proveito porque são a primeira box, sim, portanto é sempre mais fácil a saída. Sem a fundo, basicamente. Mas depois dá-se o caso que se deu na saída, que lá está. Nós podemos discutir se o Max ali teve bem, teve mal, se o Norris teve bem, teve mal. Se devia haver mas a principal razão daquilo ter acontecido é da McLaren. Exatamente. Porque a McLaren nunca tem que colocar o Norris naquela posição. Exatamente. Nunca. O Norris tem que parar ou antes ou depois do Verstappen. A McLaren tem que tentar, porque a McLaren tem um carro igualmente rápido, tem que tentar fazer algo diferente. Eu concordo. Não pode fazer algo igual. Eu sou-te sincero. Eu agora voltamos à questão das estratégias. Se as estratégias de pneus são todas as mesmas, tu nunca vais conseguir ganhar por ter uma estratégia diferente. Não vai haver diferenciação. Porque não tens uma estratégia diferente dos outros. Eu sinto que a McLaren tentou
ganhar a corrida naquela saída de boxe. Eu acho que eles fizeram de propósito. Eu acho que eles Foi. O que eles pensaram foi: eu estou nós estamos na na primeira, percebes? E vou ganhar a posição. Agora, eu sou Mas sincero, mas pensares ganhares uma corrida assim com este risco tão grande, quando tens um carro que tu sabes que é mais rápido e sabes que podes ganhar a corrida, eu não consigo entender. E não é só isso. Eu até consigo entender porque as diferenças estavam difíceis de se conseguirem fazer. Ou seja, o Norris estava rápido, mas o Verstappen também estava rápido. Mas o Norris estava em cima do Verstappen, Luís. Quem é que não me garante se ele não conseguia uma volta de entrada muito melhor? Concordo contigo e acho que o Norris era capaz de fazer isso. Esse é que é o problema. Exatamente. E eu acho que é muito mais provável ele conseguir fazer a diferença. Porque o Norris já fez isto várias vezes. Luís, na minha opinião, eu não tenho estes dados estatísticos aqui, nem sei se eles fizeram esses estudos, mas eu acho que é muito mais provável tu tentares o undercut e ganhas a posição do que tentares como eles fizeram na boxe. Claro. Porque são diferenças de milésimos. Claro. Enquanto milésimo, enquanto se calhar de uma volta para ser décimo. E é o que tu estavas a dizer, que é, deram só trabalho de andar a fazer tanto bluff Pois. para a Red Bull parar e depois param ao mesmo tempo. Pois claro que o Max depois ali também acham que o Max vai abrir a porta. Pronto, era aí que eu queria chegar. Essa é outra agora. que eu não entendo. Eles sabem qual é que é o piloto que está do outro lado. Vamos esquecer a parte que tu estavas a dizer, que é o McLaren era rápido e eles deviam ter tentado o over ou o undercut. Sim. E essa é que era a opção. Não há mais nenhuma, era essa a opção. Mas vamos esquecer isso e vamos assumir que estava tudo muito equilibrado e que a única hipótese era então tentar ganhar a corrida na saída da boxe. Tu sabes que o piloto que estás aí contra é o Max Verstappen. Vais pôr o teu piloto naquela posição. Só podes pôr o piloto naquela posição se lhe disseres assim: és líder do campeonato, tens mais pontos. Se ele vier para cima de ti, move para cima dele. Exato. Só assim é que eu aceitava. Sim. Porque não fazia sentido, sabendo que do outro lado é o Max Verstappen, das duas uma, ou és tão duro ou mais que ele, ou vais perder. E se fores tão duro ou mais que ele, vais bater nele. Exatamente. Não há hipótese. Sim, Luís, mas neste caso... Vai haver acidente. Mas neste caso, o Norris está na frente do campeonato, tem mais pontos de vantagem. Sim. Ok, que é só a terceira corrida do campeonato, mas agora perdeu pontos, não é? Claro. Se tivessem batido... Já só tem um ponto de vantagem. Já só tem um ponto. Se tivessem batido, não tinham nada, percebes? Só se fosse pensando assim, né? E já estamos aqui a fazer uma recalculesca e eu que não concordo com nada disso. Sim, eu não vou falar muito sobre... Não concordo nada disso. Sobre o caso em si. De referir, malta, que acho que não faz qualquer sentido termos este tipo de pensamento estratégico. Claro que não. Acho que temos que lutar e lutar de forma correta. E acho que é esse depois um ponto que podemos falar um bocadinho sobre a questão da saída da boxe. Mas só em jeito de nota. Mas a verdade é que foi duro ele. Em jeito de nota, foi duro. Ao máximo. O Max foi muito duro. Foi tão duro como numa curva normal. Só que lá está. Tu já sabes que o Max vai ser assim. Exatamente. E, depois... e tu podes ser igual a ele. Que eu acho que o Norris devia ter sido mais igual a ele. Ali. Mas a questão é que eles nem deviam estar naquela posição. É isso. Porque mesmo que fosse ao contrário, ou seja, que fosse o Norris que estivesse na frente e fosse o Verstappen na posição do Norris. Sim. Não fazia sentido estarem naquela posição. Exatamente. Não fazia sentido estarem-se a colocar naquela posição. E acho que esse é que é o ponto principal. Depois a questão sobre o incidente em si, que não foi bem incidente, porque não chegaram a tocar-se, mas a questão sobre o incidente em si é que eu depois voltei a ver o onboard da questão. E vi o onboard mesmo do Max Verstappen. Eu não vi o onboard. E tu vês o volante ligeiramente assim. Sim, eu sei. Eu só vi por fora e eu comentei contigo. Assim. Eu comentei contigo aquele momento em que parece-me que quando ele põe a potência no chão, nota-se a traseira foge um bocadinho. Sim. Agora, ele pode... Do Norris. E a do Max também foge um bocadinho. E lá está. Ele pode tenta e perde um bocadinho a frente. E depois aproveitou-se cá também isso bem um bocadinho. Não, é isso. Não, ele fez aquilo de propósito e tu vês perfeitamente que ele fez aquilo de propósito. Porque tu vês à saída da boxe, no momento em que ele vai contra a relva, e no momento em que vê que o Norris já está na relva, chega-se para a esquerda. Sim, mas aquele excesso, existe ali um momento em que parece que existe um excesso, ou parece-me que é fugir de traseiro. Sim, isso eu acredito. Agora, que ele tem a frente um bocadinho apontada para dentro, tem. Isso tem. Não há cá grande Mas lá está. Mas eu não estou a dizer a questão aqui depois, e se quisermos só discutir um bocadinho isto,
Estamos aqui a discutir pirriço. Pá, É a minha opinião. é isso. É a minha assim, opinião. Estamos aqui a discutir um erro que a equipa nunca devia ter feito. Nunca devia ter acontecido. Acho que esse Só- é que é o erro principal. Luís, se isto fosse aos Stewards, sabes o que é que ia acontecer, na minha opinião? Eles chegavam lá e eles iam esperar para... Vocês é que puseram um piloto ali, não fomos Sim, nós. sim. Vocês é que meteram um erro. Não, porque o Não é? problema é que aquilo é assim. Se aquilo fosse numa curva, o Max tinha que lhe ter dado espaço. Esse é que é outro problema. Agora, aquilo é Tu a vais saída da protestar box. como? Aquilo é a saída da box. Tu libertaste o carro porque quiseste, esperavas um bocadinho Exatamente. e saías atrás como A devias ter defesa saído. ali não há grande coisa. É difícil. Aquela situação, se fosse numa curva, a meu ver, é penalização para o Max. Sim, isso Fácil. é diferente. Agora, na saída da box, Puseste a jeito. puseste a jeito, é isso. É a No minha fundo, opinião. puseste a jeito. E ainda por cima, desnecessariamente. Esse é que é o problema. Mas pronto. Mas foi o momento da corrida, mano. Foi. No fundo, acaba por ser Foi o momento da corrida que decide a vitória. Põe Max Verstappen a um ponto de Lando Norris. Eu acho que era um fator aqui bastante importante. E no fundo, um bom farewell Sim, para a sim. relação entre Max Verstappen, Red Bull e Honda. Agora avançávamos para a nossa rúbrica. Exatamente. Ou melhor, se calhar antes de falar da nossa rúbrica, dar um toquezinho aqui, já falei no início, mas dar um toquezinho que eu gostei muito da corrida também do Antonelli. Certo, eu também. Acho que o Antonelli, Comentámos isso. pela primeira vez, o Antonelli Entrou numa pista fez complicada, não é? uma corrida e uma qualificação ao nível de George Russell. Sim. Até agora não tinha acontecido. E notou-se que existiu dificuldade por parte do Antonelli a entrar aqui no circuito. Notou-se Sim, que sim. existiu ali alguma inércia. Foi mas literalmente eu um fim de gostei semana sempre em em crescendo. E na própria qualificação. Sim, Foi bastante difícil a Q1. A Q1 foi bastante complicada. A Q2 já passou melhor e a Q3. Mas uma Q3 ao nível de George Russell quase. Confesso Não é? que gostei E depois a corrida foi. Acho já que para não falar foi bastante bem. já para não falar que nós referimos isto nos últimos 2 podcasts, George Russell está numa forma, a meu ver, Na melhor forma da carreira, espetacular. diria. E portanto o Antonelli ter feito uma corrida ao nível de George Russell, a meu ver, Eu tinha diz aqui muito só uns sobre a dados. corrida dele. Enquanto estavas aqui a falar, estava aqui a procurar, que eu tinha encontrado também aqui uns dados interessantes que, só para colmatar aqui isto, que apesar de ter terminado atrás, ok, que também começa atrás e já falámos sobre isso, sobre dificuldades e os níveis de diferença foram muito pequenos, Sim. Antonelli teve um ritmo de corrida melhor que de Charles Leclerc. Ou seja, quem sabe se Parte mais à frente. partindo mais à frente... Não, não é? isto, por exemplo, a corrida do Russell foi apagada porque começou atrás de Leclerc e ficou atrás de Leclerc a corrida toda. Sim, E não conseguiu passar. exatamente. Foi o que aconteceu com a maior parte dos pilotos. Até porque no momento da paragem, depois temos uma queda de performance, uma distância maior entre George Russell Sim. e Charles Leclerc, que chegou quase a 10 segundos, e o George Russell termina a cerca de Culpa 1.5, da Mercedes. certamente, mas ele termina a 1.5, 2.5 segundos, Sim. ou seja, ele ganhou 8 segundos ao Leclerc no segundo stint. E o Antonelli, E o Antonelli mesmo. em cima do Russell. E o Antonelli, pelo sentido contrário, estava com o Hamilton em cima dele, Sim. e foi-se distanciando subindo. do Hamilton e aproximando do Exatamente. George Russell. Por isso acho que faz um fim de semana muito bom e está a ter um... Ok, que se calhar é muito... E já tem um recorde. Já tem um recordezinho. Ainda não ganha numa corrida nem nada, mas quem sabe se este campeonato começa a apimentar um bocadinho, não poderá cair algo para ele, porque parece-me que o rapaz tem talento e acho que caiu numa equipa que está a saber trabalhá-lo, como Sim. fez com outros pilotos. Tem um engenheiro que acho que só para ver a forma como ele fala com ele, como lhe consegue transmitir as informações de forma simples, acho que isso, não temos dado valor a isso, mas parece-me É um que engenheiro muito experiente. o Bono tem feito um trabalho muito bom com ele, de lhe transmitir facilmente o que é que ele tem de fazer no carro. Certo. E acho que isso também É importante. conta muito. Claro que, e em termos de comparação, nós já falámos um bocadinho sobre isso em off, claro que podemos dizer, sim, mas é mais fácil para o Bono falar para um miúdo de 17 anos que tem o sonho de ser campeão de Fórmula 1, do que, por exemplo, um Adami falar para um Lewis Hamilton, que já é um catedrático, não é? Mas Sim. acho que, de referir isso, porque acho bastante Sim, interessante. concordo contigo. Acho que aqui é a menção.
Concordo contigo a 100%. Avançamos então para a nossa rúbrica, surpresa, confirmação e desilusão. E começamos por falar, se calhar, da surpresa. Sim. Começamos pela surpresa. Aqui eu acho que desta vez temos aqui as mesmas. Acho que sim. Os mesmos nomes. E a surpresa é Oliver Berman. Exatamente. Tem que ser Foi Oliver Berman. um recital a Esteban Ocon, não é? Sem dúvida. Foi o que me pareceu a mim. Esteban Ocon Não passa daqui a um. não passa daqui a um. Berman vai a Q3. E corrida. Ocon Sim. também não saiu lá do fundo, penso eu. Salvo erro, Ocon. Exatamente, Ocon faz 18º. 18º. Ocon só fica à frente de Bortoleto e Stroll. E em lado oposto, temos Oliver Berman a fazer um pontinho. O 10º lugar e a fazer um pontinho para a AS. Nada muito mais a dizer. Acho que faz um fim de semana muito bom. Faz uma qualificação espetacular. Está a mostrar aquilo que... Exatamente. Eu acho que ele já está a começar a querer... Já na China vimos isso, se bem que na China o Ocon também fez uma corrida muito boa. Mas aqui, sem dúvida, que Berman foi muito melhor que o Ocon. E dizermos que a terceira corrida Berman é melhor que o Ocon. E é melhor do género, não é um ficou em 10º e outro ficou em 12º. Ok, estão ao mesmo nível. Não. Exato. Foi uma corrida em que Berman efetivamente foi muito, muito melhor que o Ocon. Exatamente. Portanto, para mim, a surpresa tem que ser Oliver Berman. Concordo a 100%. Queres ir à confirmação? Sim, olha, a confirmação que eu tenho para... não sei se é a mesma. Sim. Que tu... Eu pus o Adjar. Ok, pronto. A minha também era o Adjar. Porque até estava aqui a perder um bocadinho de tempo, por isso é que também, desculpa, distraí-me um bocadinho do que é que tu estavas a dizer. E não, estava aqui a constatar porque estavas a falar do Berman e estava aqui a olhar para os tempos. Sim. O pace. E eu fiquei aqui um bocadinho surpreendido apesar de ele ter terminado em 10º lugar, esteve uns furinhos abaixo em termos de ritmo de corrida. Ao nível de se calhar da nossa desilusão. Porque nós já lá iremos. Faz uma corrida de manutenção. Exatamente. Nós não podemos olhar só para o ritmo de corrida. Claro, existem muitos fatores, mas eu estava aqui a perder um bocadinho de tempo e o AS foi quase 0.93 segundos por volta. Certo. Mais lento que os mais rápidos, que foi a Red Bull e a McLaren. O Aston do Alonso foi 0.91. Exato. Mas depois, e agora fazendo a transição para a nossa surpresa, temos a Vicar. Vicar com Isaac Hadjar. Confirmação, desculpa. Confirmação com Isaac Hadjar, que foi 0.59. Exatamente. Ou seja, uma diferença de 3 décimos entre os dois. É o próximo piloto da Red Bull. Sim, é isso. Mas acho que este fator aqui surpreendeu-me um bocadinho, porque eu não achei na corrida que existisse uma diferença tão grande entre eles, e agora olho para aqui e vejo uma diferença de volta de 3 décimas que é bastante grande, mas acho que ele faz foi um bocadinho aqui para contextualizar. Exato, mas eu coloco aqui o Hadjar. Eu ponho o Hadjar porque tem estado, ele desde que chegou, esteve ao nível do Tsunoda, que é um piloto que conhece os cantos à casa, os cantos ao carro, é o responsável pelo desenvolver do carro nos últimos 2 anos, principalmente. Sim. E ele chega, põe-se ao nível dele, bateu o Tsunoda já em qualificação e mesmo também em corrida, pensou a semana na China, acho eu, ou pelo menos na sprint. Sei que já aconteceu ele ficar à frente do Tsunoda. Sim. E este fim de semana o Lawson não tem qualquer hipótese, e estamos a falar de um rookie. Estamos a falar de um rookie que deu 3 corridas contra um piloto que está na Fórmula primeiro. E que é o melhor dos outros. Exato, o Tsunoda, exatamente. O Hadjar foi o melhor dos outros. Sim. E desde que chegou, tem estado ao nível do Tsunoda, que tinha sido os melhores dos outros. Sim. Percebe? Sim, e agora fica claramente à frente dele, não é? Agora sim, que ele está na Red Bull. Liam Lawson fica claramente. Que ele ainda não conduziu este carro, foi a primeira vez que esteve a conduzir este carro, pronto, com as devidas. Sim, mas mesmo assim, na qualificação não achei surpreendente, porque foi pegar no carro pela primeira vez, e mesmo assim até acaba por fazer melhor que Tsunoda. Eu acho que estamos aqui... Agora,
a corrida Se reparares... achei fraquinho. Sim. Mas pá, também temos que entender que ele não está na melhor situação psicológica. Claro que sim, sem dúvida alguma. Temos que lhe dar aqui 2 ou 3 corridas. Esquecendo Aquilo que não lhe foi dado na Pois, Red Bull. exatamente. A ver se lhe dão pelo menos vai aqui ser na, dado, eu acredito que ele vai voltar. na Eu Bicar. acredito que ele vai voltar. Não digo, na minha opinião, eu não acho que ele seja melhor que o Isaac Adjar. Sim, É a também minha não opinião. acho. Eu acho que o Adjar é um muito Também não bom acho. piloto. Aliás, não acho que o Tsunoda seja melhor que o Adjar. O Tsunoda só tem a mais experiência. Exatamente, também não acho. Mas por isso é que o Adjar chegou e à primeira e segunda corrida está ao nível do Tsunoda. Exatamente. Com uma das corridas. Exatamente. Mas sabes, eu estava aqui a pensar e nós temos claro que é influenciado pelo número que existe no pelotão, mas nós temos incorporado muito nas nossas confirmações, surpresas, rookies. Sim. E isso vai um bocadinho em contra ao que se falava um bocadinho durante a pré-temporada, que ia ser bastante complicado, porque íamos ter muitos rookies e muitos acidentes e por aí fora. O que estamos a ver é que os rookies que chegaram são rookies que estão a elevar o nível da Fórmula 1. E acho que isso é interessante. Isso também é interessante. Também são rookies diferentes do que eram os rookies de antigamente. Certo. São rookies que já têm muitas horas de Fórmula 1. Os Fórmula 2 são cada vez mais parecidos com os Fórmula 1. Portanto, ou seja, o salto não é o mesmo que era antigamente. Certo, mas eu acho que tu antes tinhas pilotos a sair da Fórmula 3 porque eu acho que, a irem para a Fórmula 1. Exatamente, mas eu acho que isso é bom porque faz sentido que existe um caminho, um path da Fórmula 1. Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2 prepara-te efetivamente para a Fórmula 1. Para a Fórmula 1. Claro que necessitas depois de experiência, porque é um nível, a pressão é diferente, os carros são muito, muito mais difíceis de controlar, de atingir o limite, não é? E estás sempre no limite porque são os melhores pilotos do mundo, mas parece-me que esta chegada destes rookies vem a provar que se calhar a Fórmula 2 está bem e é para ficar e para continuar assim. E a Fórmula 3 também existe um caminho de desenvolvimento. Sim. E também as equipas de desenvolvimento estão a fazer um bom trabalho. Certo. Acho que é foi assim uma menção de que, porque pronto, existia houve muito, né? Falatório em relação a falatório, não digo no mau sentido, ou né, muito texto escrito em relação aos rookies e o problema que eles podiam trazer e não, certo. E acho que os problemas não estão a trazer muitos. Concordo contigo, mas passando agora aqui à nossa desilusão, é Alpine, exatamente. Aquela equipa que nós começámos a temporada a achar que ia estar ao nível da... Houve aqui uma inversãozinha, não é? Tivemos a descida da Alpine e a subida da Bicar. Foi um bocadinho isto que aconteceu. Sim, foi a nossa previsão falhou aí. Penso que... A Vicarb está no nível que nós achávamos que estaria a Visa Cash App. Não, bem, a Visa Cash App é que está no lugar... Esta agora foi boa aqui. Não, mas a Visa... A Alpine está no nível em que nós achávamos que ia estar a Vicar. Exatamente. E a Vicar ao nível que nós achávamos que ia estar a Alpine. Exatamente. E infelizmente para a Alpine não está a ser uma boa temporada para a despedida dos motores. E eu sou muito sincero. Eu não acho que o problema sejam os motores. Já o disse aqui várias vezes. Vou continuar a dizer. Pode ser que para o ano me provem errado, mas também se me provarem errado é porque tiveram um bom desenvolvimento do carro e não foi certamente, foi certamente o motor. Ou seja, só para em jeito de conclusão, a nossa surpresa, malta, Oliver Behrman, confirmação Adjar e desilusão Alpine. E agora, para terminarmos o podcast, vamos às nossas apostas. Exatamente. Então, como é que está aqui a situação? Olha, eu acho que pontuei até. Tu também, acho eu. Eu acertei na pole. Foi. Eu coloquei Max Verstappen a ganhar. Tiveste e portanto, a ganhar não, o Max Verstappen a fazer a pole e portanto ganhei um ponto. Mas depois acabei por dizer que Lando Norris conseguiria a vitória. Max conseguiria o segundo lugar. E eu acho que isto aqui não foi uma má previsão. Depois tiveste um tiro... Depois foi um bocadinho um tiro que não foi assim tão ao lado. Acabou em quarto. Depois coloquei Charles Leclerc em terceiro. Charles Leclerc, pronto, não comentámos porque a Ferrari teve um fim de semana mais ou menos. Pronto. Mais ou menos, normal. Não, nem bem nem mal. Mas acho que o Leclerc faz uma grande corrida no sentido de extrair o que o carro vale. Sim, no sentido em que fez muito melhor que Hamilton. Pronto. Exatamente. É mais nesse sentido. Na minha opinião, Charles Leclerc extraiu o máximo do carro.
Lewis Hamilton não. Exatamente. Tão simples quanto isso. Tu colocaste Lando Norris a fazer a pole position, também não divagaste muito, mas não acertaste. A vitória sim foi. Mas não acertaste. Agora, a tua vitória, que foi um tiro completamente foi ao o lado, coração. foi Charles Leclerc E agora vem a ganhar. Já lá vamos. P2, Lando Norris, portanto acertaste. E o terceiro também. E o terceiro colocaste Piastri. Também acertei. Eu também acertaste. Pois é. Ou seja, tu fizeste um pontinho. Agora, a minha eu fiz pergunta é: 3. nós tínhamos dito que o 3, segundo 2, lugar 1. dava quanto? Dava 2 pontos, filha da mãe. Já me estás aqui a... 3, 2, 1. E a pole position vale um pontinho. Ora então. Deixa-me só pôr aqui nas minhas cábulas. Sim, mas a vitória É em para relação a isto. Charles Leclerc Para isto, foi um para isto bocado. ficar aqui. Foi um pouco crença. E, portanto, neste momento, como é que está aqui o nosso Já pequeno dei a volta. campeonato? Não desta a volta, mas estamos empatados. Mas já Portanto, tu tens 4 pontos e eu tenho 4 pontos. Está ótimo. Portanto, estamos em pé de igualdade. É isso que nós queremos. Estamos aqui num campeonato competitivo. Estamos como a Fórmula 1. Estamos num campeonato competitivo. Estamos melhor que a Fórmula 1, malta. Em que a Fórmula 1 temos a diferença entre um ponto. Nós estamos empatados. Exatamente. Pois é. E De pilotos, agora vamos... porque o de equipas de Fórmula 1 acho que vai ser rapidamente entregue. Vai. E agora vamos... Ou temos uma grande reviravolta, porque também a temporada é bastante. Exatamente. Calma. O ano passado também as primeiras Certo. 6 corridas Ui, era entregue. tinha o Max e o Red Bull o campeonato Está no tudo bolso e entregue. depois não foi bem assim. Eu esqueço-me porque já não são 16, são 24. Exatamente. É mais um terço. É muita corrida. É muita corrida. Ainda bem. Exatamente. E a seguir Pois, viajamos para... viajamos para o Bahrein. E foi a pista onde foram os treinos. Isto é... A intuição é logo. O carro vermelho. Não pode ser. Não pode ser. Não me vou enganar. Mas eles estão perto. Eles estão perto de me enganarem. Porque já se fala em novo fundo de plano que vai corrigir danos. Não me vou enganar. No ano passado em Barcelona também ia corrigir e só complicou. Corrigiu no Texas? No Texas. Do Barcelona até ao Texas vão muitas corridas. Foi aí que perderam o campeonato? Pronto. Mas pole position. Já estás para o Bahrein. Já estás a perguntar para mim? Não, estou a pôr eu vou fazer eu. Okay. Eu dou tempo para tu pensares. Eu sou mais complicado. Eu vou pensar assim rapidamente. Pole position Lando Norris. Pronto. Vou ser básico. Vou ser básico. Jogar pelo seguro. E vou pôr Lando Norris. Vamos ver se é certo. Nas pole positions não tenho estado muito mal. Portanto, Lando Norris a fazer a pole position. E depois eu vou arriscar que será Oscar Piastri a ganhar, Lando Norris em segundo. Vais para os 3 do costume, não é? Não queria, mas... Nem eu, mas é difícil não irmos. É difícil porque eu sinto que eles estão num nível diferente. É difícil não irmos. Estão num nível diferente. Porque a Ferrari apresentou nos testes um bom ritmo de corrida, mas eu acho que já estamos um bocadinho diferentes. Já. E, portanto, será então pole position para Lando Norris, será... Mas a Ferrari dá-se bem lá. Oscar Piastri e a McLaren não. Oscar Piastri vai ser contra tudo e contra tudo. Essa é a minha... É que eu estou assim... Oscar Piastri a ganhar, Lando Norris a continuar a sua senda de segundos lugares. Acho que Norris ainda não chegou ao ponto em que está apto para dar aquele pequeno passo. E em terceiro lugar vai ser Max Verstappen. Mas Oscar Piastri já deu esse passo? Oscar Piastri tem mais... Ou seja, o Piastri... Eu não vou falar, malta, porque senão vão dizer que eu sou fã de Piastri. Não, mas... não, eu gosto muito eu por acaso, por acaso não concordo que o Piastri já lá esteja. Também acho que não. Só que tu tens no Lando e no Piastri 2 pilotos completamente diferentes. Eu achei que iria existir mais diferença entre os dois. Tu tens o Lando, que é um piloto que será competitivo os fins de semana todos, e tu tens visto isso? Mas o Piastri também tem sido. O Piastri foi competitivo na Austrália? Não foi? Acabou em cima dele? Estava em cima dele? Não, estava em cima dele até cometer um erro. Sim, está bem, mas isso o Lando também cometeu. É o que é.
Eles que é. meteram os dois no mesmo sítio. Está bem, mas o Lando sobreviveu e ele não. Pronto, está bem, mas isso é um bocado. Aí é um bocado sorte do acaso. Eu acho que isso é um Não, bocadinho. eu acho que O erro foi cometido pelos dois. eu acho que tu tens aqui e tu vais, eu acho que vamos ver isso durante o campeonato todo, que é teremos um Lando Norris que, enquanto o McLaren estiver bom, estará sempre lá. E depois teremos um Oscar Piastri que, fim de semana sim, fim de semana não, será o piloto mais rápido ou o segundo piloto Eu mais percebo rápido. isso e eu tenho. Mas eu sou-te sincero, que acho que neste momento, eu se tivesse de apostar num piloto para ser campeão na McLaren, neste momento, em termos do que eu acho Sim, que mas tu valia. és fanboy Não, do não, não, Piastri, não, portanto não é por a tua isso. opinião não conta. Não é por isso, é mesmo porque eu sinto que acho que Vá. se tivesse de apostar Pole era position. só para terminar, porque acho que pronto, é algo que eu sinto, acho que eu apostava no Oscar e eu sinto que e isso é totalmente normal porque é o piloto que está há mais tempo na casa, mas existe um querer da McLaren de dar o título ao Lando. Eu noto isso porque é o piloto que está há mais tempo na casa e assim, eu sou sincero que não vejo uma diferença de nível entre os dois. Mas isto será assuntos para os Não, próximos, então isso também concordo para os contigo. próximos episódios. Olha, Pole position. voltando à corrida, eu estou muito inclinado. Lá está, eu estou aqui muito a olhar para o carro vermelho. Porque é um circuito onde Charles Leclerc está muito bem. E eu gostava de ver a Ferrari outra vez cá acima. Mas estou inclinado em que sinto que Max desbloqueou o Red Bull. E o Max Verstappen tem estado bastante bem no Bahrein. E eu estou muito inclinado a uma pole position Max, vitória de Max Verstappen. É para escrever? Sim. Bora. Então, Max a fazer a pole position e a ganhar, portanto, segundo lugar. E depois vou para o mesmo. O pódio vai ser. Vou inverter este fim de semana. É o mesmo, mas o segundo e o terceiro invertido. Piastri e Lando. Oscar em segundo. E temos Lando em terceiro. E portanto, resumindo. Digo aqui mais as isto nossas... só para um bocadinho justificar o meu pensamento. É mais porque eu sinto que o Red Bull e o Max deram-se sempre bem nos últimos anos nesta pista. A McLaren em sentido contrário, ok que fizeram uns grandes testes pré-temporada, mas sinto que o Max... Não esqueças que ganharam a sprint no Bahrein no ano passado com tranquilidade. Sprint no... Não, foi no Qatar, desculpa. Estava aqui a confundir. Pois. Estava a confundir. Tens razão. Foi a primeira vitória do Tens razão. Já estava aqui a confundir. Mas pronto, era isso. Também não tinha mais a dizer, era mais justificado. Portanto, resumindo, para mim, pole position, Lando Norris, vitória para Oscar Piastri, segundo lugar para Lando Norris e terceiro lugar para Max Verstappen. As apostas de Gonçalo, pole e vitória para Max Verstappen, Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. Exatamente. E malta, para a semana teremos novamente corrida, claro. A corrida do Bahrein, e nós estaremos aqui de volta para fazermos a análise à atualidade da Fórmula 1. Exatamente. E em especial à corrida do Bahrein. Exatamente. Boa semana, malta. Boa semana.